Esse é Tela Pia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Normal é uma ilusão. O que é normal para a aranha é o caos para a mosca. E eu sou Joana Pelerano. Abre a janela, Heathcliff. Eu não abro, não. Um episódio em família. Seja lá o que família significa para você. E seja lá que drama a sua família cria. Porque aqui a gente é inclusiva. Inclusive pras tretas. Vocês já repararam que as famílias e seus problemas estão em alta na produção cinematográfica do ano? Tem bastante drama e luto e vergonha alheia nas telonas, inclusive entre os concorrentes e agraciados nessa temporada de premiação. Até Nosso Agente Secreto, do qual falamos carnavalisticamente no episódio 6 da sexta temporada, tem a sua confusão incluindo pai e filho, sogro e genro. E aí, recebemos uma indicação da Bia, que selou o destino desse episódio: colocar os dramas familiares como protagonistas. Escuta só. Valor Sentimental, pra mim, é um dos melhores filmes da temporada, disparado. Eu acho que é um filme que pegou esse tema da relação familiar e construiu uma dinâmica de história em que os personagens estavam vulneráveis, sem vilão e sem mocinha. Uma trama familiar onde a gente consegue ver claramente que somos cheios de defeitos, cheios de falhas, e que a dinâmica familiar é uma coisa que atravessa o nosso tempo de vida, assim, a gente carrega os nossos traumas e é importante entender o quanto a gente está disponível a acessar esse lugar e a exercer o perdão. Eu acho que o filme tem uma mensagem bonita de perdão, assim, não só do pai com as filhas, mas também na relação de cada uma consigo mesma. Achei muito simbólico como a arte e o amor ao cinema envolver essa dinâmica familiar. Então, muitas vezes se perdendo entre eles, mas também sendo ponto de encontro. Então, sem dúvida, um dos filmes mais humanos sobre perdão. E eu acho que é imperdível para quem é apaixonado por cinema e para quem também se propõe a ver histórias que tragam essa reflexão sobre o nosso papel na nossa dinâmica familiar como um todo. O cinema atualmente está mesmo cheio de dramas centrados em dinâmicas familiares difíceis, né, Jô? Grata mesmo por essa sugestão maravilhosa, Bia. E eu vou trazer um que é meu queridinho e que está fazendo o povo sair do cinema com os olhos vermelhos de tanto chorar. É Hamnet, de 2025, da roteirista e diretora Chloe Zhao, conhecida por seus filmes sensíveis e profundos, e protagonizada por Jessie Buckley, que entregou tudo e mais um pouco no papel de Agnes, e pelo Paul Mescal, seu marido, e uma figura muito pouco conhecida no mundo, só William Shakespeare. A história se passa desde o início do relacionamento romântico. Passa pelo casamento, pelo nascimento dos 3 filhos, pelas crises dessas relações e com a família estendida, e pela inspiração de uma das peças mais conhecidas do autor, Hamlet. O filme é uma poesia, visual e em palavras, sobre as relações, sobre luto, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser artista. Vale cada lenço usado ao longo das 2 horas de filme. Eu acho legal pensar que tanto Hamnet quanto o Valor Sentimental têm seus dramas originados ou alimentados por homens, né, que são artistas bem-sucedidos e pais nem tanto. São aqueles clássicos criadores torturados que trabalham a dor familiar em sua arte, mas que se mantêm meio longe de como as demais pessoas dessa família estão vivendo e sofrendo e lidando com a situação que pode ser muito piorada pela negligência. E olha, mesmo os filmes do momento que não são centrados em drama familiar estão trazendo uma pitadinha disso. É o caso de Morro dos Ventos Uivantes, que conta uma história de amor toda torta entre 2, vamos chamar de irmãos adotivos. E essa história de amor bagunça o coreto da família toda e até dos vizinhos. A Vicky foi assistir a nova versão desse clássico e veio contar pra gente o que achou. Vou começar pelo que eu gostei. A fotografia estava lindíssima, as paisagens muito bonitas, o cenário funciona muito bem, principalmente no uso do vermelho. O vermelho, quando ele é colocado, ele aparece lindamente, dando um toque assim perfeito. Agora o que eu não gostei. Eu entrei no cinema sem muitas expectativas, mas eu achei que eu ia gostar do filme. Afinal de contas, os atores são enormes e a história é muito clássica, né? Mas aí que eu tava enganada.
A Margot Robbie, ela não me convenceu muito, porque eu acho que a personagem era muito jovem para ser feita por ela, e aí ficou meio desencaixado ali. Já o Jacob Elord me agradou mais, tirando o fato que o personagem foi embranquecido, o que é uma escolha muito questionável. Ainda assim, dentro do possível, eu acho que ele entregou bem. Agora, o que realmente me incomodou no filme foi o fato de colocar o amor romântico num pedestal muito enorme. Eu entendo que isso faz parte da obra, mas ficou numa ênfase muito grande sobre o amor e o desejo, e pouco no que a história realmente se propõe a criticar. E para finalizar, o figurino da protagonista. Em alguns momentos nem parecia que era de época, parecia mais um filme da Barbie mesmo, com as joias plastificadas e os vestidos assim com um brilho que, sinceramente, eu acho que nem era da época. No final das contas, achei bem nota dó, porque eu acho que foi um investimento enorme, foi um elenco enorme, mas não acho que entregou o que deveria entregar. E por falar em nota dó, eu queria fortemente que essa fosse a minha avaliação de Marty Supreme, mas o filme do concorrente do Wagner Moura pelo Oscar de melhor ator, infelizmente, é bom. Mas o Timóteo Kardashian faz papel de agente do caos que acha justificável ferrar a vida de todo mundo à sua volta para cumprir o seu, entre aspas, propósito, que é jogar tênis de mesa, o popular ping-pong. E isso inclui, você adivinhou, a própria família. Tem uma treta danada com o tio dele e a mãe, que é a Fran The Nanny Drescher, chega a pedir para a amiga ligar para o filho e dizer que ela tá passando mal para conseguir um pouco da atenção dele. Entre outras tretas que seriam spoiler. Mas, concluindo, não falta família cheia de confusão nessa temporada de premiações, galera. Bom pra gente colocar nossas relações familiares em perspectiva, né? Com certeza. E aí, posso trazer uma sugestão velha guarda que faz exatamente isso? Também é super premiado, até porque conta no elenco nada mais nada menos do que duas das maiores estrelas de Hollywood, a Meryl Streep e a Julia Roberts. É o filme Álbum de Família, de 2013. Gente, eu me lembro nitidamente saindo do cinema com meu amigo depois de assistir esse filme e ficarmos horas conversando sobre cada dinâmica entre os vários integrantes da família, de tão impactante que esse filme é. Essa família mega disfuncional tem que voltar a se reunir depois de um tempo longe um dos outros, e fica muito evidente no filme por que cada um tomou seu rumo, porque o pai some. A mãe está com câncer e está viciada em remédios para dor, e cada uma das 3 filhas reage de formas muito diferentes aos abusos da mãe. A cena na mesa de refeições, que foram os minutos mais tensos que já houve em um filme, porque tá a família toda nessa mesa expurgando cada merda que cada membro faz sem piedade. E que escala a ponto da gente ter o privilégio de assistir as atrizes Meryl e Julia saindo no tapa, caindo no chão, puxando cabelo, uma baixaria só. Inclusive, esse filme tem como a neta adolescente problemática a Abigail Breslin, a nossa eterna pequena Miss Sunshine. Outro filme que amo sobre dinâmicas familiares e que conversamos sobre no episódio 8 da segunda temporada. Esse com certeza parece o tipo de filme pra fazer a gente achar que a nossa família é até bem de boas, né, Mel? Agora, bora pro Sugestão pra Assistir. Joana, eu vim te pedir sugestões para assistir de filmes sobre tias. Mas quero daquelas tias excêntricas, sabe a doidinha da família, que ninguém entende bem, mas que quase sempre vira o ponto de referência para os sobrinhos aprenderem que não é preciso seguir mais necessariamente o script da família Margarina, que a gente pode fazer sim nosso próprio caminho na vida. Eu pensei nisso porque recentemente eu estava conversando com um amigo querido sobre eu ser meio essa tia para os meus sobrinhos. E como teria sido bem mais fácil a minha vida quando criança se eu tivesse tido uma tia como eu, contente com a própria vida que forjou, apesar das cobranças do patriarcado e do capitalismo. Para poder ser uma mentora para navegar os desafios de ser meio diferente em um mundo que te cobra em seguir um padrão. Adoro esse gênero. E assim, o clássico inegável dessa história tia excêntrica é A Mulher do Século, de 1958. A Mamie Dennis é o mito fundador dessas mulheres extravagantes, divertidas, de espírito livre, que viram inspiração para a sobrinhada. Apesar de tudo que a sociedade espera que uma mulher seja, e elas não sejam nada disso. Ela se vê responsável por criar o sobrinho quando o irmão falece, mas é podada pelo testamentário que o irmão escolheu para evitar que o filho ficasse muito parecido com a tia, o que obviamente não adianta nada.
É uma dramédia delícia, vale muito a pena ver. E aí eu queria indicar a série Pushing Daisies, porque as Darling Marmaid Darlings são personagens muito doidas no meio de uma série já bem doida. Contexto para quem não conhece essa super série. Pushing Daisies é de 2007, tem 2 temporadas e é a dramédia que deixa o coração quentinho. Conta a história de um confeiteiro que tem um poder estranho. Quando ele toca em coisas mortas, faz com que elas voltem à vida, e se tocar de novo, elas morrem definitivamente. Aí ele faz um bico de investigador para ajudar um amigo detetive a desvendar assassinatos e acaba tocando a namoradinha de infância, só que não tem coragem de deixá-la morrer de vez. Por isso ele não pode tocá-la novamente. As Darling Marmaid Darlings são as tias dessa moça, 2 irmãs solteiras de meia idade que na juventude foram uma equipe de nado sincronizado, por isso o nome, e que são super excêntricas e interessantes e mais uma joia numa série que já é bem gostosa. E diz a internet que tem uma 3ª temporada sendo conversada, então assiste aí pra ver se juntar a mim nessa torcida. Gente, super recomendo encontrar essa série, porque, assim, é um docinho de coco essa série, e é com artistas que a gente viu ser mais conhecidos depois que essa série foi ao ar, então é muito legal ver eles, assim, no início da carreira televisiva. Recomendo. E aí, por fim, um filme que me tocou nesse quesito é o drama biográfico de 2013, Walt nos bastidores de Mary Poppins. O filme é baseado na história de P.L. Travers, nome que a autora Pamela Lindon usava para ser publicada enquanto mulher nos anos 1930. O enredo é dividido em 2 linhas temporais. Primeiro conta como Walt Disney, interpretado por Tom Hanks, tenta convencer a Pamela, vivida por Emma Thompson, a vender os direitos do livro para criar o filme musical Mary Poppins, que eu amo. Em paralelo, conta como a Pamela criou essa personagem com base na sua tia, que aparece feito um raio de luz para salvar a família enquanto seu pai está entregue ao alcoolismo e sua mãe, desesperada, está contemplando tirar a própria vida. A tia em questão é toda prática, muito diferente da vibe da família, e aparece pouco, mas é a inspiração inegável para a babá doidinha que iria conquistar gerações. Então eu queria recomendar essa Crazy Aunt diferente num filme emocionante e bem divertido, principalmente porque a Pamela não quer de jeito nenhum que Mary Poppins vire um musical. E aí ela arruma todo tipo de treta com o Walt Disney. No fim do filme, inclusive, tem um trechinho de um áudio que é de verdade ela discutindo coisas que ela não quer que aconteçam no filme. Tipo tudo que acontece no filme. Então vale bem a pena, por vários motivos. Adoro uma tia excêntrica que só bate de frente com um dos maiores criadores da face da Terra, né? Muito bom. Adorei, Jô. Muito obrigada por essas recomendações todas. E um beijo para todas as tias excêntricas das nossas famílias. Aquelas meio bruxas, meio fora da casinha, que fazem a nossa vida mais divertida, mais rica e muito mais do que a família tradicional nos permite ser. Esse foi mais um episódio de Tela Pia. As sugestões de hoje foram os filmes Valor Sentimental, Hamnet, Morro dos Ventos Uivantes, Marte Supreme, Álbum de Família, A Mulher do Século e Walt nos bastidores de Mary Poppins. A série Pushing Daisies e menção honrosa para Pequena Miss Sunshine e Mary Poppins. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!